fazer o ensino médio. Eu fiz dar numa escola técnica, no Cefet lá de Minas, porque eu queria entender mais o que eu estava usando, porque eu gostei muito do meu técnico. Falei, vou continuar na área. Fui para engenharia elétrica. E aí mudei de Minas para o interior de São Paulo, fui para São Carlos para fazer engenharia elétrica na USP de lá, expandindo mais meus horizontes, entendendo melhor como que a área funciona, entendendo que a engenharia elétrica é uma área muito, muito ampla. Então tem a parte de programação, tem a parte de microeletrônica, tem a parte de eletrônica de potência. Será que eu vou conseguir alguma coisa para trabalhar com tudo isso, que eu consiga ter essas muitas ferramentas, essas muitas vertentes que a elétrica proporciona? E foi quando apareceu a vaga aqui, porque aqui eu consigo usar tudo isso, e desde uma eletrônica de potência para equipamentos com uma potência alta, assim, até tá trabalhando com tensões minúsculas, correntes minúsculas, para fazer a parte de controle desses equipamentos. Foi, acho que, o processo mais diferente, assim, de todos o que eu fiz. Quando eu fui procurar estágio, você vai procurando em todas as áreas, né, para ter certeza de que em algum lugar você vai ser chamado. E a vaga da Controltec, acho que foi a entrevista que eu mais me diverti fazendo, porque todas as outras já começam com um processo, algum site de recrutamento, e não é muito legal, você não está vendo ninguém, você está só respondendo o questionário online. E a Controltec foi diferente. O primeiro passo, eu enviei meu currículo, né, e marcaram uma entrevista comigo. Sim, a gente teve uma conversa breve, ela perguntou o que eu era, né, qual era a minha história, o que eu fazia, onde eu estudava, aquele background básico. E aí eu fui fazer o primeiro teste, que foi uma entrevista em inglês, fazendo um programa. Eu achei bem interessante. Na época eu fiquei tipo assim, gente, que diferente, sabe? Que ousado. Eu lembro que eu comentei assim com os meus amigos e falaram, nossa, que, né, geralmente essas são as últimas etapas do processo. Eu senti que eu fui muito bem, que aí já foi entrevista com os gestores. E os meus gestores são direto os diretores da empresa. A analogia que eu dou para o estágio é como se fosse um Lego, assim. É como se na faculdade você tivesse aprendido o que cada pecinha ele faz, qual que é o formato de cada pecinha, e qual que é o tamanho, cor, mas não teve tanto tempo ainda para pegar elas e montar algo. E aí você chega no estágio e tem essa oportunidade de pegar pecinha por pecinha, conhecimento por conhecimento que você adquiriu em diferentes matérias e juntar eles para construir alguma coisa, no caso aqui o produto. Meu primeiro trabalho foi o BMS, e ele tem embarcados, tem eletrônica, tem programação, né? Não tem como falar de embarcado sem falar de programação. O pensamento crítico também, solução de problemas, acho que você acaba tendo que usar muito isso na faculdade, em diferentes situações. Pensar em novas abordagens, pensar um pouco fora da caixa também, olhar um problema de diferentes ângulos para tentar achar uma solução. Esse raciocínio crítico aqui na Controltec você tem que ter, mas acho que em qualquer estágio é um pouco que eles buscam, assim, essa questão de resolver problemas de diferentes formas. Eu tenho colegas que eles continuaram na área de engenharia elétrica, eu tenho colegas que eles não gostaram do curso e foram para outras áreas. E aí o que eles aproveitam do que eles aprenderam na engenharia elétrica é justamente isso. Então, aqui você vai pegando aqueles vários conhecimentos e vai juntando eles numa coisa maior. Então, na hora de fazer o sensor de tensão dos elementos, eu peguei uma parte de conhecimento, eu sabia que se eu colocasse uma entrada ia ter a saída que eu queria. Beleza, então eu vou usar isso. Aí eu pego isso e ligo no micro. O micro está funcionando de tal forma, então ele vai conseguir fazer o que eu preciso. Aí eu jogo mais coisa ali, beleza, eu esperava um funcionamento de uma forma, foi isso que aconteceu. Aí pega um outro conhecimento que eu tenho de uma outra matéria, aí você vai pegando essas muitas coisas que você trabalhou durante a graduação e vai somando elas, né? Uma pecinha de Lego por vez você monta uma coisa maior, você monta uma casa, um carro, e é basicamente isso. Na faculdade você não tem tempo de juntar uma coisa com a outra, só tem tempo de saber, tem um tijolinho de tal formato. Esse tijolo liga com esse e faz isso, mas não além disso. Eu tô aqui tem 6 meses, né? O primeiro mês foi onboarding, logo no segundo mês eu já comecei a mexer com o BMS, que é o projeto que eu tô agora. Ele tem 2 partes. A primeira são os sensores de tensão e temperatura, que são aquelas caixinhas que você viu. E aí a segunda parte é aquela caixa maior,
que ela pega os dados de temperatura e de tensão e transforma isso num servidor web, né? É um servidor que você pode monitorar essas tensões, esses valores, e ele comunica com o retificador, que seria o carregador ali daquele banco de baterias, e consegue passar alguns parâmetros para ele também. O grande desafio que eu tive com ele foi, tinham placas em campo, elas estavam queimando um componente e a gente não sabia por quê. E aí vai, estuda, mede, faz conta, não, mas a conta está batendo, não era para estar acontecendo isso, por que está acontecendo? E aí a gente descobriu que tinha um sistema de proteção no chip que a gente, né, você não leva em conta ele, porque não é para ser usado. Na hora que a gente tirava ali, desconectava ali o pino e fazia a medição, dava um valor de corrente muito absurdo, assim. A gente ficava, mas por que está acontecendo isso? Por causa que esse sistema de proteção, que já é ali dentro do chip, já está colocado ali dentro do chip, que era para ajudar, ele estava criando um caminho ali paralelo que não era para ter e estava gerando esse problema. E aí, né, depois de fazer esse estudo, de entender esse valor, e aí ficar, gente, mas de onde que isso está vindo? Por quê? A gente descobriu isso e deu para propor uma melhoria que já está indo para campo, para evitar que esse tipo de erro aconteça novamente. Pensei assim, beleza, eu estou pensando de uma só forma, né? Eu estou vendo aqui, tem 3 coisas conectadas, mas estou só considerando 2. E se eu ir atrás dessa daqui? E aí foi isso, porque eu fiquei um tempinho ali sem entender, até que eu vi esse estalo e deu para pegar essa informação e aí resolver o problema. Tem toda a questão de produção fabril, como funciona esse passo a passo de um projeto virar um produto físico, a inovação na área de engenharia elétrica e em muitos setores. Igual eu falei, você mexe em 1000 watts de potência ou até mais, equipamentos com uma potência enorme, ou você mexe em miliwatts de potência, porque você está mexendo num chip que é assim, uma tensão super baixa, uma corrente super baixa. Você tem aprendizado em vários campos, assim, desde eletrônica de potência até programação de back-end, que é o que eu estou mexendo agora. Tem esse fato de você estar numa empresa que está em contato com as maiores empresas do país e em diversos ramos, Petrobras, a própria USP, Copel, Vale. A linha de conversão de energia aqui é enorme, né? Então você tem produtos em todos os segmentos de conversão de energia. É um tamanho de empresa muito certo que você consegue conversar com todas as áreas. Eu tenho colegas que foram fazer estágio em empresas maiores e eles estão ali no quadradinho deles, então, e às vezes fazendo muitos trabalhos repetitivos, não tem um espaço para você expandir ali. E aqui eu senti que o trabalho ele é uma outra pegada, assim, é para fazer pesquisa e desenvolvimento, você vai trabalhar da mesma forma que um engenheiro trabalharia, assim, propondo ideias novas, atualizando o produto e para colocar em prática.